Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre editora, sobre livros, sobre revistas, sobre inteligência artificial e tendência desse mercado. Para tanto, trouxemos aqui Luiz Matos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição aqui com o nosso conteúdo, Luiz. Olá, Nelson. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui disponíveis para falar sobre uma área que eu verdadeiramente apaixonado. Bacana. O Pode Mais Empresas, ele é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e uma parceria com a Casa Canon. O nosso entrevistado de hoje, ele é empresário, é editor, ele é autor, ele é formado em jornalismo, em tecnologia da informação, em negócios, enfim. É um homem antenado ao nosso tempo. Como é que surgiu o escritor e o empreendedor? Quem nasceu primeiro dentro do Luiz? Eu acredito que o empreendedor, eu acredito que nasceu comigo, assim. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade, 10, 11 anos, eu fui vender bala no Farol, porque eu queria ganhar dinheiro. Queria ganhar dinheiro, então eu comecei a vender doces, né? Foi assim da sua cabeça isso? Foi. Eu lembro que eu pedi pro meu pai para ir numa doceria comprar, comprou naquela época, né? Acho que a maioria não vai nem lembrar, mas tinha umas balas chamadas Drops Paquera, tinha uns salgadinhos, tinha pipoca, tinha um chocolate chamado Chocolate Rock. Eu comprei uma caixinha de cada, né? Eu fui no Farol, eu lembro que eu fiquei meio período lá, não vendi nada. Aí eu fiquei muito chateado, que eu falei, depois eu fui, era difícil, porque loirinho, branquinho, assim, com essa cara de que não. Era um bicho meio estranho no Era meio Farol, né? estranho ali, as pessoas não entendiam o que estava fazendo. Mas aí eu saí do Farol e sentei no banco do parque que tem lá perto de onde eu morava, já chateado, e coloquei os doces do lado. E eu lembro que na época eu vendi assim, em 2, 3 horas, coisa de R$ 300, mais ou menos, 200 e poucos reais. Falei, nossa, fiquei rico. Achei o negócio da minha vida. Então, Foi de um ponto ao outro, né? exatamente. E depois eu comecei a fazer essas vendas de tempo em tempo, sempre com o desejo de ganhar o meu dinheiro, de ter a minha independência. E isso era uma criança de 11 anos de idade. Então, desde então, eu nunca mais parei de pensar em negócios, né? Pensar em negócios, de Ganhar empreender, dinheiro e fazer coisa. sem dúvida. Mas eu acho que mais a questão, eu nunca me vi trabalhando para alguém. Eu sempre quis, Desde criança. Aí. e eu sempre gosto muito de coisas novas, assim, novidades, né? Eu falo que quando o negócio já está consolidado, eu tenho vontade. Tanto é que, mais recentemente, depois de 20 anos à frente de uma editora, eu vendi a editora e fui para uma outra editora e montei outra editora, né, que eu já tinha montado anteriormente, mas ainda era um negócio em fase inicial, para colocar de novo essa veia empreendedora e me testar, né? O Luiz, escritor, na verdade, assim, o Luiz editor veio antes, né? Em 2003 eu montei essa editora chamada Universo dos Livros na época, e eu tive muita referência, eu acho que dos meus pais, porque eram leitores, né? Meu pai muito leitor e etc, e eu via aquilo, e eu lembro Foi que influência direta, não tem nem jeito, eu né? lembro a criança, né? Nós somos em 4 irmãos e eu queria muito ter um quartinho só para mim, né? Dorme todo mundo junto, beliche, aquela coisa. E meu pai tinha um quarto que era uma biblioteca. O que que ele fez? Ele botou a minha cama no meio do quarto. Então, assim, naquela época não tinha celular, não tinha nada, eu era cercado por estantes. E eu demorava um pouquinho para dormir, o que que eu ficava fazendo? Eu ficava olhando as estantes. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou fazer capa de livro, eu lembro, nossa, essa é uma capa da década de 80, é uma capa bem antiga, porque eu fiquei com essas Você referências. tem memorizado o Muito, quartinho, todos os muito, títulos, as muito. capas. Aquelas coleções antigas, né, obviamente, clássicas e tudo, eu tenho até hoje na minha mente como referência, e eu lembro que veio de noites de insônia, de ficar olhando ali, eu não entendia por que que. E os teus irmãos também tinham esse hábito ou foi só você Todos que os sucedeu a veia literária do pai?
Não, todos os meus irmãos leem bastante, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque a gente está num momento emblemático até do mercado de livros. Hoje a gente pega a última pesquisa de 2024, né? Mostra que 53% da população brasileira declarou que não leu nenhum livro no último ano, né? Foi a primeira vez que o número de pessoas que não leem é maior declaradamente do que o número de pessoas que leem, o que é muito grave, né? Porque mostra que o Brasil vem perdendo leitores e não é um fenômeno exatamente de todos os países, né? É uma coisa, o Brasil é um pouco O mais Brasil está ficando mais pobre, eu não diria. menos intelectual. Eu acredito que sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente, obviamente, assim, hoje todo empresário ele briga pela atenção do consumidor, é pelo tempo, né? Então hoje a gente tem muita distração, a gente tem muitas coisas para fazer e sempre a gente tem a percepção que a gente tem menos tempo do que deveria. O livro ele tem uma característica que ele é uma das poucas atividades que é monotarefa. A gente consegue assistir TV, mexer no celular, é, trabalhar às vezes olhando alguma coisa, mas o livro ele exige uma atenção maior. Não dá para abrir 4 telas do lado deles, né? Não dá, às vezes a gente até tenta, né? A gente tenta fazer isso, mas não dá. Então, o que que acontece? Ele toma um pouquinho mais de tempo, né? E por outro lado, né, que eu sempre falo isso, né? Os criadores das redes sociais, assim, os grandes empresários, eles são muito visionários no sentido de toda hora estar trazendo estímulos novos para que as pessoas se mantenham conectadas. A história do audiolivro, O audiolivro, ele tem eu acho que ele tem hoje é uma parcela ainda bem pequena do mercado, acho que não chega a 1% do mercado, mas eu acho que ele é uma forma muito interessante, aí estou falando Brasil, tá, esse dado, é uma forma muito interessante de você ter acesso a conteúdos, né? É que o audiolivro é mais ou menos igual podcast. Eu sei que a gente está aqui num podcast, mas eu tenho uma percepção. Eu sou fã de podcast, adoro. Eu acho que é uma das coisas mais legais que já criaram, né? Mas quando a gente está no podcast, a gente fica ali pensando e tudo mais, aí termina o podcast, a gente está cheio de ideias, né? Às vezes passa um dia, 2 dias, a gente não lembra mais o que foi falado no podcast. Porque ele tem muita característica da rede social. A gente vê uma coisa, a gente acha tudo interessante, muito rápido, né? tudo muito rápido. O livro, ele te exige mais mentalmente. Porque enquanto você está lendo, você tem que fazer várias sinapses mentais ali para você adquirir a informação. Então, o que eu percebo é que quando você lê, você tende a gravar muito mais do que quando você só ouve, né? É claro que a entrega no audiolivro eu acho que é fundamental. A entrega no livro digital também, né? Até há uns anos atrás tinha muita essa discussão se todo mundo ia ler e-book, se ninguém mais ia ler o livro físico, né? E na verdade hoje convivem as duas mídias, né? De uma maneira cada um escolhe a que prefere, né? O livro físico ele tem algumas vantagens e tem muitas desvantagens também, né? E o O livro o e-book ele me cansa um pouco. Eu pessoalmente não gosto. E você? Que é eu leitor desde criança, me diga. Eu gosto, eu gosto muito. É que assim, eu acho que é muito difícil, é muito ruim ler o livro digital no celular, né? Mas eu acho que quando você pega um device como Kindle, por exemplo, que tem um menor brilho, que tem uma facilidade maior de leitura, é mais monocromático ali, apesar que agora eles lançaram uma versão colorida, né, recentemente. Então, assim, para mim é muito fácil ler no digital. Eu acho que a experiência. Nós estamos numa fase de transição, existem outros produtos ainda a serem desenvolvidos Eu, nesse aspecto? Eu acho que sim. Eu acredito muito. Eu estava falando anteriormente da questão de como os criadores de rede social eles são engenhosos no sentido de manter a tua atenção. Hoje um desafio para todo o mercado editorial, né, o mercado editorial que vem evoluindo. O livro, as pessoas falam, não, mas o livro é o mesmo há 500 anos, desde que Gutenberg inventou a imprensa, é a mesma coisa, né?
Mas houve, obviamente, uma evolução e hoje se fala muito nessa questão de experiência do consumidor, né? Então, eu acredito que hoje, e as editoras vêm cada vez mais investindo nisso, no sentido de você não só ler o livro, mas você ter toda uma experiência com o livro, desde da experiência tátil, do toque, do cheiro do livro, até a experiência de interação com as pessoas, que eu acho que isso é muito importante, né? Eu não sei qual foi o último livro que você leu, né, mas quando a gente termina de ler o livro, a gente tem vontade de contar para alguém. Na verdade, a gente quer encontrar alguém que leu aquele livro também para falar alguma coisa sobre o livro, Estava né? lendo a biografia de Gengis Khan e Perfeito. não é simples de achar alguém que conheça a história. E causa uma frustração, né? Não De tem uma ninguém. certa forma. Ou quando você começa a falar sobre com encantamento e outra pessoa não entende muito do que você tá falando ali, né? Então, assim, essa questão de experiência do consumidor, ela já está sendo incorporada no mercado editorial e eu acho que isso traz sem dúvida nenhuma uma evolução, né? Eu acho que aí a gente tem agora uma tecnologia que é a inteligência artificial, que ela é completamente disruptiva. Eu acredito que ela vai mudar completamente o jogo dentro do mercado editorial, tá? Antes da gente entrar especificamente na inteligência artificial, eu acho que é um capítulo que ele merece um Sem certo dúvida. desdobramento. Eu queria falar um pouquinho mais de mercado, dentro do que você está falando, de alternativas, e me parece que a mensagem é: o importante é ler, o importante é acessar o livro. Se é via física, se é via virtual, não importa. O importante é que se tenha um índice razoável de leitura, né? Vamos falar de Bienal. Como é que foi a última? O que que você viu de tendências? Que percepção dá para tirar em termos de público? Você acha que nós estamos repondo adequadamente os leitores? Ou está tendo interregno aí? Estamos pulando geração? Qual é a sua percepção como um atento editor? A Bienal normalmente é um evento revigorante para qualquer editor, né? Porque a gente passa a maior parte do É a nosso. festa do Oscar. É sem dúvida, é no sentido de que a gente ouve muito e a gente fala muito sobre os desafios do livro, né? E às vezes é muito chato isso, né? Porque eu comecei a fazer livro há 22 anos atrás. E há 22 anos Como eu. ao universo dos Com o livros. universo dos livros, E exatamente. você já publicou mais de 2.000 títulos, é isso? Eu acredito que bem mais até, porque eu acho que na Universo em torno de 3.000, quase 3.000 títulos, né? Na Book One, que é a editora que eu montei em 2019, a gente já publicou 250 títulos, né? Na Book One a gente tem os selos Excelsior, tem o selo Book One, tem o selo Casa dos Espíritos e tem o selo Inside Books. Pega um público assim bem amplo, né? Nesse processo na Universo, eu fiz a aquisição de duas editoras, uma editora Escrituras, que trouxe aí alguns selos bem consolidados como Girafa, Girafinhas e Nahu, que era uma outra editora que a gente também adquiriu, um selo que foi o primeiro selo de mercado que editava títulos LGBTQIA+, na época, né? Então, assim, eu imagino que pela minha mão direta e indiretamente uns 4.000 livros, assim, bastante coisa. É Bastante, bastante coisa, sem dúvida bastante nenhuma. coisa, sem E dúvida. que gênero você publicou mais vezes? Eu tenho uma característica, né, eu sou de ser uma pessoa bem eclética, né? Na verdade, assim, eu gosto de. Você abre oportunidade para os escritores, você encontra mais satisfação nessa pluralidade, ou tem um negócio mais à frente que o lucro é mais próximo? Quais são os critérios que te levam a escolher esse e não aquele autor, por exemplo? Hoje é bem complexo, né? Porque o brasileiro escreve muito, né? Eu não sei se é um dado de conhecimento público, mas eu na editora seguramente recebo de 2 a 3 livros por dia.
né, de alguém que escreveu, manda por e-mail, fala, meu livro aqui, queria ver para publicar. Muitos deles com a percepção de que podem ser publicados pela editora diretamente, outros até pedindo uma cotação, com quanto que gastariam para estar publicando. Eu nunca trabalhei com publicação paga, né? Eu sempre faço a seleção efetiva e vejo se tem potencial. Hoje é muito difícil, né? Hoje é muito difícil ganhar É dinheiro. você que faz a distribuição? Hoje, durante muito tempo, eu exerci diretamente a função de editor. Então, eu fazia essa primeira seleção. No começo, assim, sendo muito franco com você, eu lia mais. Hoje, eu não consigo ler nem, sei lá, nem 10% dos livros que chegam até mim Por diretamente, falta de tempo. por falta de tempo completamente. E hoje, o que que acontece? O Brasil tem algumas características, né? Então a gente pega o número de livrarias no Brasil, é menos de 3 mil, num país que é continental, é gigante. Então, assim, é muito difícil você escrever um livro e você conseguir um espaço de venda para aquele livro. Tem muitas editoras, tem poucos leitores, né? Poucos compradores de livros, a gente vê que a menor parte da população lê efetivamente e poucos pontos de venda. Então, assim, você tem que ser muito criterioso na escolha do título. Hoje, de maneira geral, os editores brasileiros eles preferem adquirir direitos de tradução. Não é porque a qualidade de um livro publicado nos Estados Unidos, que hoje é o maior mercado editorial do mundo, hoje desde de sempre praticamente o maior mercado editorial do mundo, não é porque a qualidade lá seja superior. Mas quando o Eles livro fazem muita porcaria também, né? demais, demais. Mas o que eles têm de muito eficiente é a distribuição e essa coisa cultural de conseguir ter algum elemento norte-americano praticamente em todos os países do mundo, né? Essa cultura mais globalizada. Então, quando o editor brasileiro ele lança um livro que ele adquiriu os direitos do exterior, ele tem uma vantagem que é esse livro de alguma maneira ele já ter sido lançado ou estar sendo lançado no maior mercado do mundo, né, ter sido testado. Então, quando chega no Brasil um livro, você constantemente vê a capa ali, a best-seller do The New York Times. Né? Significa, ó, esse livro vendeu bem lá fora. O livreiro aqui. Então, compre que vai valer a pena. Fica a mensagem indireta, é e o isso? vendedor da livraria e o livreiro olha e fala, ó, acho que vendeu bem lá fora, eu acredito que vai vender aqui. Quando você pega um autor que nunca foi editado, que nunca publicou, você tem um desafio muito grande hoje, que é como convencer o livreiro a dar uma exposição, a colocar esse livro, a dar destaque para esse livro, e depois, como convencer o leitor a comprar o livro do autor, que aí não é questão de ser nacional ou não, é um autor estreante ou não, porque tem autores nacionais que fizeram um trabalho desde o começo muito forte em redes sociais de divulgação e conseguiram mercado, conseguiram fazer nome, tem resultados muito expressivos. Mas tem autores que estão começando que ainda não têm essa divulgação. Uma simples curiosidade, Luiz, que acabou Claro. me remetendo a isso. Por exemplo, no supermercado você tem gôndolas, você tem um ponto de venda e alguns espaços privilegiados. Dentro de uma livraria, se obedece o mesmo critério? Sem dúvida, assim, no supermercado ainda você tem uma característica muito maior de compra de espaço, né? De compra do espaço de gôndola ali. Na verdade, o produto que você vê em destaque no mercado é porque a empresa pagou para ele estar naquele destaque maior. Na livraria, você tem sim, tem mesas que são pagas, tem espaços pagos, tem vitrines que são pagos, né? E você tem, de maneira geral, você tem alguns espaços, mas você tem uma limitação física de espaço, né? Então, o Brasil tem essa característica ainda de lançar, os editores lançam muitos livros por mês. Então, a quantidade de novos títulos é muito grande. E o que acontece hoje, que eu acho que é o ponto mais complexo, é que se você, Nelson, você lança seu livro hoje e ele não vende, ele vai para uma livraria, a gente consegue o espaço, mas ele fica 2 semanas e não vende nada, a livraria devolve. E o processo não Ah, é é assim? compra, é um processo de consignação, em geral. Né? Então ela devolve por quê? Porque aquele espaço para ela tem um custo.
Então ela prefere ter um produto ali, um livro que performa melhor, né, do que manter um título que está performando um pouco Se menor. eu quiser lançar um livro, então, pegando o beabá, eu tenho que ter a aprovação de editor, eu vou imprimir uma determinada quantidade e deixar lá, ou a editora cuida disso? Você tem os dois modelos, né? Você tem hoje o modelo de autopublicação, que eu falo que é a melhor porta de entrada para qualquer um que quer escrever livro, porque ele faz o livro na versão digital, né? Basicamente hoje só gerar um PDF, uma coisa que qualquer aplicativo a gente faz. Ele pode vender esse e-book e testar o mercado numa plataforma como a Amazon, né, ele diretamente, ele Põe recebe o lá, dinheiro, põe lá, o que vender, ele recebe a parcela dele, né, e ele testa, ou seja, ele vai ver reviews ali, ele vai conseguir fazer estratégias de divulgação nas redes sociais dele, né, para as pessoas lerem ele lá, comentarem o livro, e nesse processo ele pode despertar a atenção de algum editor. Porque é óbvio, quando você entra numa plataforma digital de vendas, você olha qual que é o livro mais vendido, os livros mais vendidos, e de repente você olha alguém lá que está vendendo bem, e você vê que não está ligado a nenhuma editora, que é autopublicação, você começa a ter uma atenção maior e, nesse sentido, você até se dispõe a estar avaliando o título e publicar. Né? Claro que não só todos os editores estão com esse olhar, o que traz uma disputa um pouco maior. Né? Então, esse seria o primeiro caminho, a autopublicação. O outro caminho é a publicação paga. Então, por exemplo, você quer editar o seu livro porque isso vai te trazer um. O livro ele traz uma notoriedade maior, ele traz uma autoridade para quem publica. Né? Então, você atua numa determinada área, você publicou um livro naquela área, você tem mais autoridade. Então, você pode optar, eventualmente, por uma publicação paga na qual você ou se dispõe a comprar uma quantidade X de exemplares ou pagar para que o editor faça todo aquele processo, né, e publique o livro. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, você paga, inclusive, um ghostwriter, que é a pessoa que vai escrever, vai ouvir a sua história e ela vai colocar numa linguagem para livro, ela vai escrever o livro e o nome que vai aparecer na capa como autor é o seu, não o dela. Né? Então, e é um trabalho, obviamente, muito, muito comum. Então, ele pode fazer essa publicação paga. O processo mais complexo é ele conseguir uma editora e publicar na editora, e aí, no caso dele publicar numa editora, que é uma editora de trade normal, aí ele vai ganhar o direito autoral. Né? Um valor sobre o preço de capa. Hoje, média de mercado é 10% sobre o preço de capa. Então, um livro de R$ 80, cada exemplar vendido, o autor fica com R$ 8. Mas ali são poucas, é muito livro para pouco espaço, pouco né, espaço. para editar, então tem esse ponto que traz essa dificuldade. Eu, particularmente, indicaria para o autor ele fazer esse caminho, essas 3 etapas até chegar numa editora maior. Vamos tirar uma pausa para um cafezinho? Voltamos já já com o segundo bloco. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco com o editor Luiz Matos e sua interessantíssima peripécia por este mundo. A propósito, ele nos trouxe alguns livros aqui, queria mostrar como ele é eclético, é Batman, A Ressurreição, nós temos o Quarteto Fantástico, o Diário Ultra Secreto de Will Byers, um livro sobre estoicismo, aquilo que não sai de moda já há algum tempo, não é? E vamos falar de nicho também. Tem um livro aqui do Kardec escrito pelo próprio Luiz. Está aqui, Luiz Eduardo de Souza, autor do best-seller O Homem que Falava com o Espírito, e Kardec, o homem que desvendou os espíritos. Aliás, recentemente você adquiriu a editora Casa dos Espíritos, não é isso?
O que tem de tão interessante esse nicho? É alguma coisa pessoal que te motiva ou é circunstância de mercado? Eu acho que, obviamente, é uma área que eu gosto muito, né? Eu acho que foi uma área que fez eu abrir uma exceção do tamanho do mundo, porque como editor, você avalia livro de todo mundo. E você tem, de alguma maneira, a chancela de dizer se um livro vai ser publicado ou não, que em última instância significa se é bom ou não, né? Ainda que eu acredite que não é o papel de um editor falar se um livro é bom ou não, mas simplesmente falar se ele consegue vender, transformar aquilo em algo comercial ou não, né? É, É o que? É o feeling do editor? é, a gente ouve muito, né, essa coisa de feeling como se fosse alguma coisa que você nasceu com ela, né? Mas na verdade eu acho que cada editor vai tendo um banco de dados, né? Baseado muito mais nas experiências que deram errado, muito mais nos erros que cometeu, do que nos acertos efetivos. Então, o erro ensina muito, sem dúvida nenhuma, né? Desses milhares de livros que eu publiquei, tem muitos que foram erros crassos, assim, erros no sentido de não conseguir atingir um público significativo, né? Então, quando eu decidi escrever um livro, como eu já era uma pessoa muito, muito ligada a gostava muito desses temas espirituais e tudo mais, e eu acabei, Você já lia algo sobre espiritismo? eu já Você lia leu a bastante, coleção do Kardec? li, Já tinha conhecimento, portanto. sem dúvida, mas eu não queria escrever. Tanto é que eu até coloquei um pseudônimo, né, Luiz Eduardo de Souza, né, não coloquei Luiz Matos, que é o nome que eu assino os livros como editor. Uhum. Mas eu abri essa exceção porque na época eu conhecia muito bem o trabalho do Chico Xavier, né, e eu queria ajudar de alguma maneira, então até os direitos dos livros que eu escrevi foram todos doados e eu queria Aliás, você teve uma relação direta com o Chico, não teve? Na verdade, assim, eu não tive, mas eu me arrependi um pouco, né? Eu tinha Se arrependeu de não ter tido? de não ter tido, porque meus pais frequentaram Uberaba ali na época que o Chico estava vivo e eu nunca quis ir, eu achava que não tinha que cultuar ninguém, etc. Nunca foi. Depois que ele desencarnou, eu comecei a pensar sobre isso. Em 2010, resolvi visitar. E quando eu estava lá, eu falei, eu vou escrever um livro sobre a vida dele mesmo, não Você tendo. fez a biografia dele, não é? Sim, sim. E aí aconteceu aquelas coisas que são inexplicáveis, né? Porque eu não queria escrever. Aí veio aquele escreve, escreve, eu escrevi O Homem que Falava com Espíritos, e o livro foi bem na época que lançou o filme do Chico, o livro estourou, deu lista de Veja, deu lista de mais vendidos, começou a vender, e eu falei, nossa, eu nunca quis ser escritor. E como é que É. foi o processo de construção desse livro? É um texto que fluía, você sentava no computador e ou você tinha que ficar refletindo, indo, vindo, consultando? Eu desde de criança eu tenho uma facilidade muito grande para escrever. Então, o tempo que me tomou o livro foi o trabalho de pesquisa. O trabalho de pesquisa realmente foi um trabalho mais demorado. Eu visitei Uberaba, eu conversei com muita gente que conviveu com ele, dado que eu não tinha convivido. Levantei o máximo, mas na hora que eu sentava para escrever, o texto fluía de uma maneira muito, muito rápida, o que não é exatamente o processo normal, né? O processo normal é realmente, em alguns momentos, ter idas e vindas, o autor parar um tempo, depois retomar o projeto dele. Mas eu acho que, no meu caso, por gostar muito de escrever desde de criança, foi muito tranquilo. E E aí do, eu publiquei os livros, mas nunca foi minha pretensão, e não é até hoje minha pretensão ser autor, e do né? ponto de vista dos nichos que a gente está falando, quando você abraça o nicho espírita, você não exclui outros. E, assim, eu sou muito eclético, né? Então, na época da Universo, a gente tinha livro espírita, a gente tinha livro de Umbanda, a gente tinha livro de pastor, a gente tinha livro de padre católico, a gente tinha livro bandista, o bandista não, a gente tinha budista. E todas as obras conviviam muito bem, obrigado.
todas as obras conviviam muito bem, que eu acho que esse é o papel da religião, né? A religião, eu acho que o grande mote da religião tem que ser a convivência entre as pessoas, né? E com diferentes crenças, né? Então, isso na época, para a gente, pelo menos, foi bem tranquilo. Eram obras, obviamente, muito separadas. E eu acompanhava já há alguns anos a editora Casa dos Espíritos, né? Especialmente as obras do autor Robson Pinheiro, que me chamava a atenção o quanto ele escrevia bem e transitava entre espiritismo, espiritualidade, Umbanda. E surgiu a oportunidade o ano passado de começar a conversar. Na verdade, a gente procurou eles para conversar sobre uma possível aquisição da editora. A coisa caminhou, né? E a gente foi conversando durante um bom período e a gente concluiu o deal no ano passado. Com isso, a gente trouxe todo o catálogo da Casa dos Espíritos e trouxe a editora Book One, que até então não tinha nada no segmento de espiritualidade, trouxe um catálogo bem forte. E já deu para sentir que você fez um bom negócio do ponto de vista editorial? Eu acredito, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Por quê? O que basicamente... A gente começou a conversa falando um pouco da questão do tempo, né, do consumidor. Hoje, todos os livros aqui, um livro, eu acredito que um livro ele não concorra com outro livro, né? Hoje você vai chegar em casa e você vai decidir se você quer ler um livro ou se você quer assistir uma série na Netflix ou em outro serviço de streaming. Então a concorrência pelo tempo é brutal. Só que se você quiser ver alguma coisa de espiritualidade, dificilmente você vai encontrar no streaming, dificilmente você vai encontrar na televisão. Talvez você encontre alguma coisa no YouTube, mas também não vai encontrar em tanta quantidade. Então, o que eu acredito é que no segmento de espiritualidade há uma vantagem competitiva no sentido de que quem quer um conteúdo de qualidade tem que ir obrigatoriamente para o livro. Uma pergunta que você já deve ter ouvido algumas vezes, eu imagino. Você tem muito filme baseado em obras escritas. Estávamos falando, por coincidência, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Tem o livro e tem o filme, que é um pouquinho diferente. Eu li o livro e assisti o filme também. O livro, ele acaba sendo vilipendiado pelo cinema? Eu acho que acaba acontecendo, na verdade, o contrário. Ele acaba sendo muito impulsionado, né? Hoje me chama a atenção, por exemplo, quando a gente vai adquirir livros publicados nos Estados Unidos, que o manuscrito, em geral, é vendido ao mesmo tempo para direitos de publicação impressa e roteiro de cinema. Então, vai acontecer em algum momento do roteiro de cinema sair antes até do que a publicação do livro, né? Muitos autores já pensam o livro com aquela linguagem um pouco mais cinematográfica, digamos assim, de roteiro. Então a gente já está numa outra fase. Sem dúvida. E hoje, quando o livro ele se transforma em série, quando ele se transforma em seriado, filme, documentário, ele ganha uma divulgação assim muito ampla. Então ele vende mais. O sonho de qualquer editor é que o livro se transforme num filme, porque a gente sabe necessariamente que vai Vai dar um impulso impulsionar na a vida. venda. Vai. Aconteceu isso com o fenômeno Harry Potter, por exemplo? Sem dúvida, mas é que o Harry Potter ele sai completamente. Para mim, o Harry Potter é o maior fenômeno da história do mercado Que é um editorial fenômeno. mundial e que dificilmente será repetido. É um case único, é um dos livros mais lidos da história, né? É um livro que ele é o contrassenso de todo editor, pelo menos na época, né? Era um livro com muitas páginas. Que na época, quando alguém olhava, achava que era um livro que o jovem, a criança não ia ler porque tomava muito tempo, era muito texto, e ele veio para mostrar que estava todo mundo errado, né? Foi um livro que foi rejeitado por muitos editores e aquele editor ou os editores que resolveram publicar fizeram o melhor negócio da vida deles, sem dúvida nenhuma. Provavelmente os melhores negócios da história do mercado editorial. Isso daria para se antever
Agora, voltando no tempo, com a experiência que você tem em editoras, É, é possível se antever ou impossível, simplesmente? eu acredito que é impossível. Acho que seria muita arrogância minha falar que se eu voltasse no tempo eu editaria. Ele tem algumas características que eu particularmente, e eu acho que a maioria dos editores busca num título, né? Ele causa uma identificação automática, né? Quem de nós, quando era criança, não queria de alguma maneira ter superpoderes, ter uma vida fora daquela rotina familiar, né? Onde era importante, né? Onde a criança se via como uma líder, etc. A gente tinha todos aqueles sonhos e a questão da magia, de alguma maneira, é uma coisa que norteia o nosso imaginário, né? Então os elementos estão todos ali, não é um fenômeno por um acaso. Por outro lado, né, é um título que ele é mais denso, ele tem uma quantidade de páginas mais significativa, né, é mais difícil para uma criança pegar e ler e ter aquela atenção. Então, assim, eu diria que ele tem prós, ele tem contras, mas os prós se tornaram, assim, se mostraram muito superiores aos contras, né? E também isso criou até um conceito que eu sempre falo para o pessoal, que quando o livro é bom, ele vai vender. Eu não sei que magia que acontece, mas um livro bom Ele vende, vende. ele vende. Ele pode ter o número de páginas maior, ele pode ser no formato diferente, a capa pode não ser tão atrativa, mas ele vende, né? Porque quando alguém tem a vida modificada de alguma maneira pelo livro, ela conta para o outro e gera um boca a boca, gera um marketing que acaba trazendo um resultado significativo. Anteriormente, você disse que existe uma facilidade muito grande de se lançar um livro nos Estados Unidos, depois traduzir e vender no Brasil. Vamos pensar no caminho inverso. Um livro de autor brasileiro que venda bem, seja Jorge Amado ou quem quer, qualquer outro autor ou autora. Se ele fez sucesso no Brasil, você, como editor, arrisca traduzir e colocar no mercado exterior? Eu tive uma experiência que foi incrível, né? Nessas coisas de querer empreender e tudo mais. Em 2013, eu montei uma editora em Miami, né, em Coral Gables, nos Estados Unidos. Minha ideia é que em algum momento a gente conseguisse editar no mercado americano. Mas a ideia inicial foi vender livros para o exterior e a ideia era quebrar um pouco a barreira. A grande barreira que tem, os livros brasileiros são fantásticos, eles têm mercado mundialmente, eles venderiam bem em qualquer mercado do mundo. A barreira que tem maior é que a maioria dos editores internacionais não lê em português. Então seria a grande barreira é o idioma, né? E a maioria dos editores brasileiros lê inglês, então não teria essa barreira contrária. Mas em 2013 eu tinha lançado um livro do Neymar, bem na época que o Neymar estava no auge. Eu fui para a Feira de Frankfurt, né? A gente pegou um stand na Feira de Frankfurt. Eu estava com a editora americana, então que a gente tinha montado lá, e a gente vendeu direitos desse livro para 27 países. 27. 27 países. Então eu vi um mercado que para mim foi fascinante de conseguir um editor brasileiro. Mas aí em função de uma imagem, de um... Sem dúvida, sem dúvida. Mas também mostra o seguinte, que os fenômenos são mundiais, né? Então, a gente acabou de lançar na Book One, por exemplo, o livro do Lewis Hamilton, a biografia dele. E o Lewis Hamilton é um piloto de Fórmula 1 britânico, e a gente estava na Bienal, você comentou da Bienal, me chamou a atenção o quanto crianças de 7, 8, 9 anos pegavam o livro e falavam, eu conheço o Lewis Hamilton. Eu quero o Lewis Hamilton. Como provavelmente aconteceu na época de crianças 7, 8 anos, em lugares como o Japão, como Rússia, etc. Eu quero o Neymar, eu quero o livro do Neymar, eu gosto dele, eu sou fã do Neymar. Então, mostra que os fenômenos, as tendências, elas são mundiais. Então, hoje é óbvio que a qualidade editorial é importante e é fundamental para você vender um livro, mas a primeira coisa que o editor estrangeiro vai ver é se ele tem uma demanda, se tem um público significativo que quer aquele tipo de conteúdo. E aquela organização dos países de língua portuguesa, ela não funciona para o mercado editorial?
Por exemplo, você não consegue lançar um livro com português do Brasil em Portugal, Angola, Moçambique. O mercado português ele conversa muito com o mercado, obviamente, com o mercado brasileiro. Então tem muitos livros brasileiros que são editados em Portugal, que tiveram resultados muito significativos, né? Mas, de novo, coisas que fazem a gente pensar nessa questão da globalização, né? Por exemplo, eu estava conversando há um tempo atrás com um editor português, e ele falou que o grande case dele lá foi o livro do Reinaldo Gianecchini, porque a novela passou lá, né, em Portugal, e era um ator que estava muito em evidência, Quer né? dizer, vende mais a novela do que o livro. Sem dúvida, a novela causa o interesse pelo livro, obviamente que o livro tem seu valor e acaba sendo consumido. Então obviamente tem um intercâmbio bastante grande, mas, de novo, Portugal é um país relativamente pequeno em termos de número de habitantes, né? O índice de leitura é obviamente muito maior do que o índice brasileiro, mas tem a barreira, se a gente, por exemplo, editasse aqui no Brasil em língua inglesa, a gente teria um mercado muito mais amplo, sem dúvida nenhuma. Interessante. O nosso papo está excelente, mas a gente tem uma limitação de tempo também, você sabe disso. E eu queria aproveitar esse último terço que a gente tem aí pela frente para falar um pouco de inteligência artificial, que permeia toda a atividade humana hoje em dia e não pode ser diferente no mercado editorial. O que existe efetivamente já de implantação? Qual é o uso e o que você consegue enxergar pela frente? Para mim, é sem dúvida nenhuma algo que tem um potencial disruptivo para o mercado editorial. Tem uso em todas as áreas. A gente costuma olhar muito para a produção editorial, mas em termos de marketing, em termos de avaliação, né? Então imagina que você consiga hoje, usando uma ferramenta como o ChatGPT, pegar dados muito específicos de um determinado mercado, pedir uma análise de um determinado livro e qual seria a opinião de editores que usaram a ferramenta sobre aquele livro, então te municia de muitas coisas, né? De muitas informações para que você possa decidir, além de te ajudar em processo de revisão, processo de preparação. Eu acredito que até de alguma maneira a parte de arte está muito impactada hoje com a inteligência artificial. Óbvio que há um movimento também dentro do mercado editorial que é muito justo de preservação do conteúdo autoral. Então, hoje, boa parte dos contratos internacionais, eles limitam o uso de inteligência artificial para a criação de capa, né, por exemplo, né, mas Isso é para favorecer a criatividade ou sem por dúvida algum outro nenhuma, sem dúvida motivo? nenhuma. Mas eu não sou da área de design, né? Então, quando eu tinha que passar um briefing para um capista fazer, eu normalmente traduzia isso em palavras e não necessariamente ele compreendia. Hoje, eu faço o raft, eu faço um rascunho na E ferramenta já, consegue. e já mandou, eu quero alguma coisa nesse estilo. Então, agilizou muito o processo. E uma coisa que tinha uma conversa muito grande no mercado editorial anteriormente, que é a questão de preço do livro. Ah, o livro é caro, o livro é caro. E eu sempre batia na tecla que o livro tem valor, que ele não é efetivamente caro, e que ele não é um processo industrializado como as pessoas pensam. Ele é um processo que, em algumas fases, ele é um processo artesanal. Você demora tempo para escrever, para editar, para revisar. Com as ferramentas de IA, algumas dessas etapas, elas deixam de ser 100% artesanais e passam a ser também um pouco linha de produção. Indústria. Com isso, você consegue lançar mais rápido e, em algum momento, vai também impactar no preço para o consumidor Deixa eu final. fazer o papel do advogado do diabo. Até aqui eu parto da premissa que nós estamos falando de pessoas profissionais, de gente séria e comprometida com a arte. Vamos imaginar um picareta no meio da história, o que não é difícil de aparecer, não é? Como você se defende do picareta que, por hipótese,
ele escreve 2 páginas, copia mais 50, escreve mais 2 e chupa o outro resto via ChatGPT, Gemini, etc, etc. É que Como isso, é que você vai bloquear essa figura estranha ao meio? sabe que desde sempre a gente usou ferramentas nesse sentido. Por exemplo, quando você Porque a ferramenta ela te facilita enormemente num monte de coisa, mas tem um outro lado, né? Aquele lado B, como é que se administra essa questão? tem uma coisa que é fundamental, que é a qualidade. Eu acho que a qualidade você consegue perceber elementos autorais. De qualquer maneira, desde sempre, quando alguém manda um original para mim, um texto escrito, eu passo numa ferramenta que é uma ferramenta para monitorar se tem plágio. Então, essa ferramenta ela busca na internet e ela te dá o percentual. Você consegue já fazer o primeiro filtro por ali. Isso desde sempre. Essa ferramenta a gente usa há mais de uma década. Ela sempre mostra, tem 55% de coisa autoral, tem 45% que não. Hoje essas ferramentas elas continuam funcionando também com inteligência artificial, então a gente consegue monitorar quanto que vem, quanto é autoral, quanto é E não. qual é o índice aceitável para você? Para mim é zero. Para mim é zero. Eu acho que menos de 10% ok, porque às vezes são citações e tá tudo dentro. Mas o O que eu que vejo, passar disso já é altamente suspeito. sem dúvida, sem dúvida. Mas o que eu vejo basicamente é que qualidade você não consegue clonar. Eu não consigo hoje ainda, talvez caminhe para isso, né? Eu às vezes tenho uma impressão que, por que que eu acho que pode ser disruptivo para livro? Tem gente que uns ou outros podem concordar, muita gente pode discordar, mas eu acho que vai chegar num ponto que você vai fazer seu próprio livro, que você hoje vai chegar em casa, vai sentar, vai ligar a Netflix e vai falar, eu quero hoje uma série, mas como eu ouvi falar de livro, eu quero uma série que fale de livro, eu quero que mostre um ambiente, e você vai, e eu quero que dure 40 minutos essa série, eu quero assistir a série hoje, pô. E você pode chegar em casa e falar, nossa, conversei hoje sobre o mercado editorial, queria um livro que falasse sobre o mercado editorial, e você vai munindo a inteligência artificial de informações e ela vai gerar o livro para você. O desafio, como todos os desafios de alguma coisa que ainda é nova, é primeiro, como remunerar, porque não é que a inteligência artificial ela criou aquilo da mente dela, ela não tem uma mente própria, alguém anteriormente fez um trabalho intelectual para gerar aquilo, e depois como preservar ainda a criatividade, porque se é uma atividade que você não remunera bem o criador, você tem um problema, né? Porque cada vez as pessoas vão fazer outras atividades que têm uma remuneração maior e deixar de fazer aquela que ela está tendo uma remuneração menor. Mas eu acredito que em algum momento as pessoas vão editar seus próprios livros para consumo próprio. Eu acho que vai chegar nesse ponto Isso seria altamente disruptivo, né? e não, o que me assusta é que eu não estou falando uma coisa que eu acho que eu não vou ver. Não estou falando uma coisa, daqui 10 anos, 20 anos. Não, eu acho que é uma coisa para bem antes mesmo, né? Eu acho que, por exemplo, hoje você sai daqui, imagina que você vai pegar uma ponte aérea. Aí você está ali no teu dispositivo, você fala, nossa, eu queria ler um livro sobre esse assunto, não achei. Vai pro ChatGPT, cria um livro para mim desse jeito, ele vai criar já. Né? Então você já vai ter essa prerrogativa hoje de ler um livro que foi criado. Se é sua autoria, é discutível. Né? Você induziu, você deu todas as informações, Ok. é, mas é uma coisa que eu acredito realmente que já está aí e já tem gente usando isso. Ou Né? seja, podemos dizer que a partir da inteligência artificial, o mercado editorial nunca mais será o mesmo. Não, e eu volto no tempo só para finalizar esse ponto que me chama muita atenção. Quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu era apaixonado por jornalismo, etc. E quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, foi até a época que caiu o MTB, não era mais obrigatório registro, ter feito o jornalismo para ter o registro. Eu pensei, nossa, eu fiz o curso errado, porque é um curso que você aprende um monte de coisa, você aprende a perguntar só. Meu, perguntar não precisa aprender, né? E décadas depois, hoje, a gente vê uma era de que quem faz as perguntas certas é rei. Né? Quem sabe perguntar efetivamente é quem consegue usar uma ferramenta de inteligência artificial. Isso não tem como a ferramenta fazer as próprias perguntas para ela mesma.
né? Então, assim, isso traz um diferencial Portanto, muito você grande. não desperdiçou o seu tempo. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E para você escrever seu próprio livro, inclusive, você tem que saber o que é um livro bom. Você tem que ter lido um livro bom, você tem que saber que tipo de informação tem Referência, ali, precisa ter você tem que referência, ter né? referência, né? Que é o que o livro, que a gente mais fala que o livro traz, assim, quando você conversa com uma pessoa que lê bastante, é muito rápido você notar que é uma pessoa diferenciada, mas não é uma pessoa diferenciada porque ela tem uma inteligência inata, né? Nossa, é tão inteligente, não. É porque ela se preparou para aquilo por meio da leitura. Então, eu acredito que as ferramentas de inteligência artificial, elas já estão incorporadas na maioria dos processos, elas vão cada vez mais ser incorporadas na maioria, quase todos os processos, chegando ao ponto de que cada um vai poder criar o seu próprio livro com os seus interesses, mas nada vai substituir os referenciais que a pessoa tem anteriormente. E eu acredito que as editoras vão se adaptar a isso, porque as editoras se adaptam a tudo. Se tem uma coisa que o Brasil e o mundo inteiro, mas eu acho que o Brasil é ter um setor editorial resiliente. Hoje, se você pegar os dados de livrarias do ano passado, se pegar todo, faturou mais ou menos 2,7, 2,8 bilhão de reais, o segmento inteiro. Você pega uma empresa, me fala 10 segmentos, eu falo os 10 segmentos, eles faturam mais do que o mercado de livros. Vou dar um exemplo de uma empresa, a Pets, que é uma empresa de pets, etc. A empresa sozinha, ela faturou 3,9 bil ano passado. Então, ela sozinha, Maior que todo o setor de livros. muito maior do que todo o setor de livros. Então, assim, é um setor que ele tem a grande dificuldade, porque o Brasil há muitos anos não investe como deveria em educação. É um país que tem o analfabetismo funcional. Quando a gente vê as pesquisas, por exemplo, mostram que a maioria das pessoas não lê porque, uma boa parte das pessoas não lê porque não compreende o que está escrito, né? Ela consegue ler, mas ela não consegue compreender O uma questão. analfabetismo funcional. Exatamente. E ainda assim é um setor que ele mostra essa resiliência, ele continua vendendo. Quando a gente vai numa Bienal, a gente tem 600, 700 mil visitantes ali, jovens, né? O que mostra que é um mercado que vai se renovando de tempos em tempos. E que continue firme nessa resiliência. Nós falamos com Luiz Matos, que nos deu a honra e o prazer de falarmos sobre livros, sobre mercado editorial e tendências também. Luiz, obrigadíssimo pela sua presença e um enorme sucesso para que as suas editoras continuem sendo cada vez mais resilientes e em expansão. Eu que agradeço, porque é aquilo que a gente conversou, né? A gente adora falar sobre o que a gente faz, o que a gente lê, então é sempre um prazer falar sobre literatura, falar sobre o mercado de livros. E breve faremos um outro convite para a gente continuar esse papo extremamente enriquecedor. Nós falamos com Luiz Matos sobre mercado editorial e continue com a gente que tem bem mais podcast por aqui. Obrigado a vocês.